Sejam bem-vindos, antifrágeis, tudo bem? Dia 7 de março chegou a tão aguardada cúpula da criptomoeda, a transformação do Bitcoin como uma reserva internacional dos Estados Unidos. O Donald Trump ontem, dia 6 de março, já assinou a ordem executiva, hoje vai ter a reunião, eles vão trazer mais informações. Já tem gente especulando que a China também pode divulgar que tem os seus Bitcoins ainda que não vendeu, que foi produto de crimes confiscados, assim como os Estados Unidos, e também divulgar que o Bitcoin fará parte da sua reserva. Pessoal, será que nós iremos ver nesse próxima semana, final de semana, quem sabe, o Bitcoin se tornando verdadeiramente um ativo global de reserva dos países, como nós temos abordado? Inclusive tem um vídeo aqui que nós divulgamos alguns meses atrás sobre isso, assista, é interessante o Bitcoin como reserva global. E mais, pessoal, nós temos visto fervilhando notícias, o estado do Texas aprovando a reserva dele de criptomoedas, de Bitcoin, falta apenas o governador sancionar, tem 20 e poucos estados americanos na mesma situação. Então nós vamos hoje, nesse breve programa, compartilhar com vocês como isso impactará na reserva de Bitcoin e principalmente no preço. Então não perca. Pessoal, não olhe para o preço do Bitcoin. Compre, não olhe, compre, não se preocupe. Os fundamentos estão espetaculares, como nós compartilhamos na live realizada essa semana durante o Carnaval. Se você não assistiu, está aqui em cima, assista, está espetacular. Então, pessoal, nós vamos apresentar para vocês as notícias dos últimos 2 dias por ordem cronológica, para vocês verem a evolução, como está fervilhando e como é o mercado cripto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira notícia que saiu foi aqui no dia 5 de março, o secretário de governo do Trump sugere que a reserva estratégica exclusiva de Bitcoin está prestes a ocorrer. Aí diz aqui, Howard Lutnick disse que o Bitcoin provavelmente será tratado de forma diferente dos outros ativos e que devem estar na reserva de criptomoedas dos Estados Unidos. O secretário dos Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmou que a administração Trump revelará planos para uma reserva estratégica de Bitcoin na próxima cúpula de criptomoedas da Casa Branca no dia 7 de março. Aí está aqui a declaração dele, O presidente definitivamente acha que há uma reserva estratégica de Bitcoin, disse o secretário Lutnick. Agora surgirá a questão de como lidamos com as outras criptomoedas. Eu acho que o modelo será anunciado na sexta-feira, quando fizermos isso. Aí, pessoal, o que acontece? Logo em seguida, sai essa notícia. O Senado do Texas aprova projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin. De acordo com as leis do Bitcoin, um total de 32 projetos de lei de reserva estratégica de Bitcoin foram introduzidos em 24 estados do governo americano. Então, veja bem, você tem, pessoal, o governo americano propondo a criação de uma reserva estratégica e 24 estados. Como isso não vai impactar no preço? Uma demanda, por exemplo, eu já vou antecipar para vocês que a demanda dos estados americanos, ela se assemelha à aprovação de ETF do Bitcoin. Há uma perspectiva que só os estados americanos gerem uma demanda de 500 a 600 bilhões de dólares de Bitcoin. Como isso não vai impactar, pessoal? Isso aí é lógico. Aí ele fala que foi aprovado pelo dia 6 de março, lá no Congresso do estado do Texas, e está para o governador sancionar. Aí o relator disse, não temos pilhas de notas de dólares e cofres como tínhamos nos tempos medievais, o que temos agora é moeda digital. Então, pessoal, há uma mudança de paradigma, uma transformação, e isso ocorreu 18 horas atrás. O que aconteceu? 12 horas atrás, Donald Trump assina ordem executiva para a reserva estratégica de Bitcoin. Vamos fazer um parênteses aqui, pessoal. Presta atenção. No início de janeiro, ele criou uma ordem executiva constituindo um grupo para fazer estudos, para desregulamentar partes do setor cripto que foram extremamente perseguidos pelo governo Biden, segundo Donald Trump, e a criação de novas regulamentações para facilitar e tornar os Estados Unidos o mercado capital do mercado cripto da inteligência artificial. E uma das metas desse comitê era propor a Constituição, como ele queria formar a reserva de Bitcoin. Então, vocês precisam estar na mesma página. O que aconteceu? Ontem, ele já determinou, por uma ordem executiva, a criação do fundo de Bitcoin. Assinou uma ordem executiva estabelecendo a reserva e um estoque de ativos digitais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que cria uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de ativos digitais, ambos dos quais usaram inicialmente criptomoedas confiscadas em processos criminais do governo. Então, o que acontece? Inicialmente, o que ele fez? O governo americano tem 190 e poucos mil bitcoins que foram confiscados por produtos de crimes que estavam lá guardados e não estavam no cofre do tesouro. Eles falaram, agora, eles farão parte do nosso estoque, nossa reserva internacional, imediatamente, e iremos propor um plano de aquisição, e no projeto que está tramitando no Congresso Nacional, de 1 milhão de bitcoins, comprado ao longo, acho que de 10 anos. Eles estão, pessoal, ainda iniciando. Hoje vai ter essa cúpula, às 18h30, lá na Casa Branca, e lá eles vão trazer mais detalhes para a gente. Então é importante ficar ligado. Se for necessário, eu vou entrar
né, para fazer uma live hoje à noite ou amanhã, ou gravar um vídeo postando para vocês, para deixarem vocês atentos aí, né, ao mercado cripto. Então, essa notícia agora de 3 horas atrás, né, fala: a reserva de Bitcoin dos Estados Unidos marca passo real em direção à integração financeira global. A ordem executiva do presidente Donald Trump confirmou que o Bitcoin não é mais um extremo entre os ativos financeiros globais. Aí ele fala que ele assinou uma ordem executiva, que não é reserva estratégica, né? A ordem executiva de Trump delineou um plano para usar inicialmente criptomoedas confiscadas em casos criminais, informou o Cointelegraph, né? E com um dos movimentos mais aguardados da indústria de criptomoedas, a reserva estratégica de Bitcoin marca o primeiro passo real para a integração do Bitcoin no sistema financeiro. Então aqui, pessoal, aí o que ele fala aqui, ó? Agora, com o estabelecimento de uma reserva estratégica de Bitcoin, os Estados Unidos deram o seu primeiro passo real em direção à integração do Bitcoin na estrutura financeira global, reconhecendo seu papel como ativo fundamental para um sistema monetário mais estável e sólido. Então, pessoal, as peças estão aí, estão se movimentando. A gente precisa se posicionar. Se você ainda não tem, compre. Se você ainda não tem exposição a mineradoras, compre. A nossa tese é que um fundo soberano ele irá comprar ações de empresas americanas que geram emprego, que geram renda e que sejam da área de IA e da área de criptomoedas. A mineradora de Bitcoin é da área de Bitcoin, mas fornece infraestrutura também para IA. Ou seja, olha esse case, olha essa proxy que está se desenvolvendo, né? Outra notícia, pessoal, que saiu há 1 hora atrás. Reserva de criptomoedas dos Estados Unidos pode aumentar o valor do mercado de Bitcoin em 460 bilhões. Né? A criação de uma reserva estratégica de criptomoedas nos Estados Unidos poderia aumentar a capitalização do mercado de Bitcoin em cerca de 25%, ou aproximadamente 460 bilhões. Né? Isso aqui, pessoal, é em decorrência do governo americano. Ainda tem um estudo, né, que ele fala que a entrada dos estados americanos, quando ocorrer nos 20 e poucos estados, né, como eu falei inicialmente, ele geraria um impacto semelhante aos ETFs, mais de 500, 600 bilhões. Então, há uma demanda genuína. Essa notícia que saiu também 2 horas atrás, ó. Reservas de Bitcoin da China, o que acontece a seguir? O manual dos Estados Unidos. Se a China não tiver vendido seus 195 mil Bitcoins apreendidos no esquema Ponzi, da Plus Token, ela poderá usar os fundos para formar uma reserva que rivalize com os Estados Unidos. Então, pessoal, lembra o que aconteceu com a inteligência artificial? No dia 23 de janeiro, num fórum em Davos, o Donald Trump fez aquela declaração que os Estados Unidos são uma superpotência de AI, de criptomoedas. Na segunda-feira, né, uma empresa pequenininha da China divulga que ela tem uma inteligência artificial muito mais potente e melhor do que a desenvolvida nos Estados Unidos. Aí o mercado entrou em colapso. O que a China fará? Né? A gente não sabe. Ela baniu, mas ela nunca divulgou se vendeu ou não os bitcoins dela. Então a gente pode ver uma corrida. A Rússia, como nós já abordamos em inúmeros vídeos, já falou que vai minerar Bitcoin e que ela entende que o Bitcoin é imparável, que não tem como pedir, e provavelmente também divulgará que possui Bitcoin em seus balanços. Então, eu creio, pessoal, que nós estamos vendo, né, o Bitcoin se transformando numa reserva global e a gente vai ver corridas não de pequenos investidores ou institucionais como a MicroStrategy, mas de países. Só para vocês terem uma ideia, que nós abordamos na live dessa semana, assista aqui se você não assistiu, a MicroStrategy sozinha, pessoal, ela comprou esse ano mais de 50 mil Bitcoins. No ano de 2025, vão ser criados, minerados, 160 e poucos mil Bitcoins. Então, nos 2 primeiros meses, ela comprou mais do que a demanda de mineradoras de Bitcoin. Então, pessoal, a gente está vendo uma escalada na aquisição de Bitcoins. A gente está vendo uma série de proxies se desenrolando. Daqui a 2 semanas tem a reunião do Fed. Provavelmente a gente vai ver nos próximos meses, próximas reuniões, a redução da taxa de juros. Está aumentando a oferta monetária. Os países estão comprando Bitcoin. Então, sim, é uma tempestade perfeita para que o preço do Bitcoin exploda. Não perca esse movimento. Deixe de lado todo o orgulho, deixe de lado todo o ceticismo, toda a incredulidade, pessoal, e se exponha, né, de uma maneira responsável, seja responsável com seus investimentos, tenha uma exposição dessa classe de ativos que irá mudar o mundo. Fiquem com Deus, responsabilidade dos seus investimentos, humildade perante a certeza, e vamos buscar convexidade a longo prazo no nosso portfólio. Fiquem com Deus.